Olá, galera, tudo bem? Correção de História, EJA 3, Lista 3 também. Professora Iris Damasceno. Estamos aqui, então, hoje para corrigir as nossas atividades. Vale ressaltar, galerinha, que nós estávamos trabalhando sobre a República, História do Brasil. E agora nós partimos para um outro tema sobre as sociedades antigas. E vamos começar sobre a sociedade grega e a sociedade romana, fazer um estudo das sociedades antigas, a sua estrutura. No caso da nossa aula, hoje nós vamos falar sobre a democracia, tá certo? A questão da escravidão nessas sociedades, como era o sistema, né? Como que era a escravidão nessas sociedades. Então, olha só, leia o texto a seguir para responder as atividades 1 e 2. Deixa eu só tirar esse negocinho aqui, que ele tá meio bugado. Só um minutinho, galera. Eita, nossa. Aí, ótimo. Então, vamos lá. Outras cidades desenvolveram progressivamente formas mais abertas de participação no poder, denominadas pelos próprios antigos de democracia. O caso mais exemplar foi Atenas, modelo para muitas cidades e estados, onde a participação estendeu-se ao conjunto da população masculina cidadã. E a democracia se manteve por quase 2 séculos. A democracia ateniense nunca foi absolutamente includente, ou seja, nunca foi de incluir, tá certo? Ela não era absolutamente includente, ou seja, ela não buscava incluir as pessoas. Dizia respeito apenas aos cidadãos masculinos e excluía de qualquer forma a participação política das mulheres, os imigrantes e os escravos. Em contrapartida, no âmbito restrito dos cidadãos, representou uma experiência notável de participação direta no poder de todas as camadas sociais, independente da riqueza ou posição social. Independente da posição social ou da riqueza que o cidadão possuía, se ele possuísse o título de cidadão, ele podia participar na vida política, ou seja, na democracia. Então, a democracia ela foi uma experiência notável para essas sociedades, para a sociedade ateniense, a sociedade grega. Olha só, vamos questionar um pouquinho, vamos sair um pouco do texto e vamos abrir um parênteses para a gente entender o que é democracia, certo? Democracia ateniense foi um regime político criado e adotado em Atenas no período da Grécia Antiga, certo? Era um regime político. O termo democracia é formado pelo radical grego demo, povo, e kratia, poder, que significa poder do povo, certo? A democracia ateniense está representada aqui nessa imagem para nós, para vocês compreenderem. Os cidadãos, eles se encontravam na Acrópole, ali nas praças públicas, e iriam, então, discutir, debater sobre os assuntos daquela sociedade. E naquele momento ali, havia, então, decisões, aconteciam decisões para a vida política, pública, econômica, social daquela sociedade, certo? Então, a democracia ateniense era literalmente o poder do povo, porque o povo, aquele que era cidadão, ele poderia participar das decisões. Vamos lá. A nossa questão 1, aliás, eu trouxe para vocês, né? Questão daqui a pouco chega. Eu trouxe para vocês algumas diferenças entre a democracia grega e a democracia atual. A democracia ateniense foi um modelo político que fora copiado por várias sociedades antigas que influencia até hoje o conceito de democracia no mundo. A democracia ateniense, então, ela foi sendo copiada por várias sociedades e ela permanece até os nossos dias de hoje, com algumas mudanças. No entanto, como está no próximo texto aqui, a democracia atual é um modelo mais avançado e moderado da democracia ateniense, em que todos os cidadãos maiores de 16 ou 18 anos, inclusive mulheres, podem votar e ascender cargos públicos, sem que seja excludente e limitada.
Então, a democracia atual, ela não é literalmente um poder do povo, como acontecia em Atenas, que o povo se reunia nas praças e resolvia. Porém, ela já traz essa característica diferente, muito diferente, que é dar a qualificação, né, de cidadão a todo o indivíduo, né, ao homem, à mulher, ao jovem, certo? Além disso, na democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis. As polis eram as regiões, vamos dizer assim, as cidades. Né? Tínhamos as cidades-estados, e essas cidades elas tinham poder político independente da metrópole, vamos assim dizer, para vocês tentarem entender um pouquinho o que eu quero dizer. Então, os cidadãos em Atenas, em cada uma das polis, que eram as cidades, eles tinham um poder de participação na política e um poder decisório nessa política, tá? Enquanto que na democracia atual é uma democracia representativa. O que é isso? Nós elegemos o nosso representante, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o prefeito, o presidente. Nós elegemos aquelas pessoas que vão debater as questões por nós. Pelo menos deveria ser, né? Essa é a democracia atual e essas são as diferenças, né? A democracia ateniense, o cidadão, ele participava diretamente. Na democracia ateniense, na Grécia Antiga, a mulher, ela era excluída. Ela, né, vale ressaltar, ela foi um modelo copiado ao longo dos séculos e sobrevivendo até os dias atuais, com algumas mudanças que foram acontecendo. Certo? Então, até aqui a gente entendeu o que é a democracia, a sua origem, beleza? A sua definição, a sua etimologia. E agora a gente vai partir para a atividade. Olha só. Deixa eu ver se eu pego um apontador aqui para a gente. Então, olha aqui. Noberto Guarinelli escreve sobre o período da história ateniense em que vigorava o regime político. Que regime político é esse que vigora, que está sendo destacado no nosso texto? Sem mais delongas, né, já vamos marcar aqui, que é a nossa democracia, certo? Esse é o regime político que é destacado ao longo de todo o texto. Não é um regime burocrático, de burocracia, não é? Quando a gente fala de burocracia, a gente lembra o quê? De papel, não é? De uma coisa lenta, uma lentidão de sistema. Não é o deísta, né? Aquele que endeusa tudo, tudo é Deus. Não é um sistema comunista, esse é um sistema da sociedade atual. E não é um poder teocrático. Sem cidadania. Quem eram os cidadãos que não tinham cidadania? Os metecos, que eram os escravos, que, aliás, que eram os estrangeiros, né? Aqui a gente tem os escravos, as mulheres, e aqui embaixo nós temos os cidadãos, né? Que eram os indivíduos nascidos em terras gregas, tá? Como está no nosso texto aqui. Também poderiam ser os soldados, certo? Desde que fossem nascidos em terras gregas. A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Na Grécia Antiga, considerava cidadão aquele que era nascido em terras gregas. Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Beleza? Então, a cidadania, né, ela era dada, então, ao indivíduo que era nascido em terras gregas. Para a gente compreender bem, é bom que a gente enfatize bem essa questão aqui. Então, só era cidadão, tinha todo um processo para o indivíduo ser considerado cidadão, todo um processo, uma escolha que era feita ali, não era apenas só nascer grego. Ele tinha que passar por todo um processo de escolha, mas que não vale a gente parar para falar sobre isso agora. Não é necessário para as nossas atividades no momento. Vamos para a atividade? Atividade 2. Agora aqui a gente vai falar, então, olha só. A obra Cidades e Estados na Grécia Clássica, do historiador Noberto Guarinelli, trata sobre os limites do modelo ateniense de democracia que
Essa democracia limitava-se a quê? A participação política aos cidadãos. A gente falou muito sobre isso, né? Quem participava da vida política na Grécia Antiga, em Atenas? Apenas os cidadãos, certo? Ela não se estendia a participação política a todas, não era limitada a participação política aos homens livres, mas somente aquele que era cidadão. Quem era o cidadão? Que nasceu em terras gregas. Não se estendia aos escravos, tá? E nem a todos os nativos, apenas aqueles que conquistavam o título de cidadão. Questão 3. Unesp, São Paulo, 2013. Quando sua influência de Péricles estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de suas políticas. Quer dizer, Péricles, o imperador, ele estava então no auge do seu poder, então ele esperava o quê? A constante aprovação de suas políticas, expressa no voto popular na Assembleia. As suas propostas eram submetidas à Assembleia semanalmente. Apesar de ele estar no auge do seu poder, as suas propostas eram constantemente submetidas à Assembleia. Visões alternativas eram apresentadas às dele. E a Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e ocasionalmente assim proceder. A decisão era dos membros da Assembleia, não dele, ou de qualquer outro líder. Por quê? Porque a Assembleia era do povo. O povo tomava decisões e não o líder, certo? As decisões desse líder eram submetidas à Assembleia. A Assembleia e não dele ou de qualquer outro líder. O reconhecimento da necessidade de liderança não era acompanhado por uma renúncia ao poder decisório. Ele sabia disso, certo? Então, Péricles, ele sabia que constantemente as suas decisões iam ser postas diante da Assembleia, e essa Assembleia poderia ou não aceitar e acatar as suas decisões. Então, não era um poder ditatorial, não era um poder de imposição, e ele sabia disso. Vamos ver o que a nossa questão pede? Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense no século V a.C., o texto afirma que ela está caracterizando aqui o funcionamento dessa democracia, lá no século XV. E o que esse texto afirma? Os líderes políticos detinham um poder decisório? Aqui a gente já descarta, né? Porque ele já falou para a gente que não tinha poder decisório, certo? Eleição de líderes e representantes políticos dos cidadãos não tinha eleição. Apenas o indivíduo sendo cidadão, ele já exercia o seu poder político. A Assembleia era o espaço de debates e das decisões, o que revelava a participação direta dos cidadãos na condução política da cidade. Então, aqui, galera, está a nossa alternativa, letra C, certo? E olha só essa imagem bem interessante, né, de dois indivíduos aqui, representando aqui de uma forma satirizando ali, né, a Acrópole e a reunião do povo, e todo mundo ali de mãos erguidas, conversando, debatendo e tentando chegar a um acordo ali, né, representando então o que era essa democracia. Opa, deixa eu apagar meu rabiscado. Questão 4. Vamos nessa? Tá quase. É certo que os escravos constituíam grande parte da força de trabalho permanente. Então, os escravos constituíam uma boa parte da força de trabalho nesse período aqui. Mas esta tinha que ser necessariamente complementada com a mão de obra de homens livres. Na falta de colonos ou assalariados, os grandes proprietários recorreram a cultivadores semi-livres. A sociedade ateniense, galera, ela era dividida em classes, assim como a nossa sociedade é dividida hoje. Então, nós tínhamos o cidadão, certo?
nós tínhamos os metecos, nós tínhamos os homens livres e nós tínhamos os escravos. Os homens livres, quem eram esses homens semi-livres? Povos vencidos em guerras, mas que não eram considerados escravos, tá? E o escravo era o prisioneiro de guerra, submetido a um senhor. Então, a gente percebe que o texto está mostrando para nós aqui que a mão de obra que executava o trabalho na Grécia antiga aqui não era prioritariamente escrava, certo? E quando, na falta dessa mão de obra escrava, era necessário o uso da mão de obra de homens livres, e quando esses não eram suficientes, eles recorriam aos semi-livres. Beleza? Então, vamos lá. De acordo com o texto, as relações de produção em Roma, na antiguidade, incluíam o uso de mão de obra. Qual que era a mão de obra que era incluída? Escrava e livre, não é? A gente falou bem. Não era exclusivamente escrava, como está dizendo a letra A, não era voluntária e livre, não era voluntária e assalariada, exclusivamente assalariada. O escravo não era voluntário, ele era escravo, como o próprio nome diz, certo? E o texto deixou bem claro para a gente, então você percebe que é apenas uma interpretação de texto, muito tranquilo. Enem 2016. Vamos continuar um pouco aqui sobre a questão dos escravos. Enquanto o texto complementa, eu vou falar para vocês aqui. Os escravos, eles eram geralmente prisioneiros de guerra, certo? Não havia, como houve na América, no período colonial, por exemplo, a escravidão por etnia. Um povo foi escravizado. Nesse período aqui, independente da sua nacionalidade, se era um prisioneiro de guerra, se o povo foi vencido em guerra, aquelas pessoas eram feitas escravas, eram escravizadas, tá? Então, havia essa diferença entre a escravidão nesse período e a escravidão que nós conhecemos, que aconteceu no nosso Brasil. Continuar. Os escravos tornaram-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permita a venda de si própria com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra, e em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravas. Aqui ele está descrevendo, né, a legalidade do escravo dentro dessa sociedade. A lei ampara esse sistema escravo que acontecia ali. A obra Institutas do jurista Aelius Marcianus, século III d.C., instrui sobre a escravidão na Roma antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham o quê? Uma condição legal, independente da origem étnica do indivíduo. A gente percebeu a legalidade, ele mostra a legalidade desse escravo diante das leis juristas daquele período na Roma antiga, tá certo? Independente do quê? De questões étnicas. Eles eram escravizados a partir de como, vamos dizer assim, a partir do final de uma guerra, tá? Aqueles povos, então, eram feitos escravos. Galera, muito obrigada pela atenção. Não esquece de deixar o seu nome no comentário do vídeo, tá certo? Para que vocês possam estar concorrendo, então, ali ao celular. Beleza? Beijo, beijo, tchau, tchau.